Então, quando a gente pensa na neurogênese, nós já sabemos que o hipocampo continua fazendo essa função. O hipocampo a gente visualizou ele numa imagem no módulo anterior, a gente conseguiu ver a estrutura anatômica, né? Conseguimos ver também aqui na imagem, que eu apresentei há 2 imagens atrás. E aí a gente sabe que na formação da memória-aprendizagem, a maioria dela está relacionada à formação estrutural, biológica de neurônios ali no hipocampo. Também se tem discutido na região do córtex temporal e parietal. Então, que eles todos estão intercomunicando e favorecendo, então, que os novos neurônios relacionados à memória-aprendizagem se estabeleçam nessa região. Por que isso é importante nós sabermos? Aí, caracteriza que a neuroplasticidade depende do aprendizado. Assim como a plasticidade ocorre por meio do aprendizado, o aprendizado estimula a plasticidade. Isso nos leva a acreditar que o meio é essencial para a plasticidade. Ah, professora, você quer dizer que filho de gênio, o gênio vai ser? Não. Se nesse meio do gênio ele não tiver o estímulo adequado, ele não vai ser. Não basta estar no meio, basta receber o estímulo, tá? Então, às vezes a pessoa é mais esforçada do que inteligente, mas o esforço dela leva ela a se estimular mais. E o mais inteligente, com maior facilidade, como ele é desorganizado, ele não se prepara, ele não recebe o estímulo adequado, ele não consegue desempenhar seu papel. Então, nós já sabemos que aquele meio, o fator ambiente é crucial para o processo de aprendizagem. E aí vem a fisioterapia, né, que entrou fazendo esse papel muito bem feito da plasticidade quando o paciente sofre um AVC, quando o paciente tem lá, seja um derrame, uma isquemia, uma criança que nasceu com paralisia. Por que ela tem uma melhora na condição motora, cognitiva dela? Em função dos estímulos externos adequados, por meio de técnicas elaboradas, faz com que a estrutura cerebral se reorganize, se adeque novamente e tente desempenhar o mais próximo à função que desempenhava antes, se é no caso de um paciente que já tinha aquela função e perdeu. No caso de uma criança que nunca desenvolveu tal habilidade, a plasticidade vem melhorando essa condição para que ele possa cada vez evoluir neurologicamente melhor. Então hoje nós compreendemos a importância da reabilitação, das diferentes formas terapêuticas para se ativar de maneira adequada as regiões cerebrais. E aí na plasticidade neural, eu não posso deixar de dizer que esse quadro de neurogênese, de divisão de células nervosas no adulto, depende do ambiente. Então, quanto mais estresse, mais difícil é. Quanto mais preocupações você tem, menos foco você consegue ter. Então, por isso que vem todo um planejamento, toda uma questão de lobo frontal para que isso aconteça. Nós sabemos que acontece uma regeneração, quando o axônio do neurônio é lesionado, a regeneração dele consegue ser bem sucedida, o corpo celular já não. Sabemos também, principalmente se essa lesão acontecer fora do sistema nervoso central, a regeneração dela acaba sendo mais evidente, melhor. Temos também uma arborização, uma ramificação de axônios e dendritos. Então, tudo isso a gente chama de plasticidade neural. Essa readequação, essa mudança no formato que o neurônio sofre decorrente do estímulo que foi dado para ele. Como que essa plasticidade se manifesta? Ou ela se manifesta no neurônio, que a gente vai chamar de uma plasticidade morfológica, a estrutura do neurônio, decorrente também a ação das células da glia modificou, ou o funcionamento, perdeu-se uma região do cérebro e aqui deu conta de fazer o que aquela fazia, a região não regenerou, mas o que sobrou dá conta de fazer, então isso é uma plasticidade morfológica, ou uma plasticidade comportamental, adquirir um novo comportamento baseado num estímulo adequado, num hábito novo que eu vim adquirir. Isso é manifestações de plasticidade. Evidente que a plasticidade morfológica, ela acontece após uma lesão, uma pancada, um acidente de trânsito. Para reabilitar esse paciente, caso ele tenha comprometimento nervoso, ele tem uma reorganização daquelas células nervosas que sobraram. Essa é um típico de uma plasticidade que a gente chama de plasticidade morfológica. E aí, tudo que ele tinha antes do acidente
é levado em consideração, que a gente chama de reserva cognitiva, que é esses circuitos neuronais acabam sendo reestabelecidos e favorecem a estruturação nova do cérebro. Então, a reserva cognitiva acaba reestabelecendo de maneira melhor esse cérebro. Tem bastante estudos, quem tiver interesse busca mais sobre a reserva cognitiva, é muito interessante. O que você tinha antes daquele acidente te favorece a ter um pós-acidente mais, vamos dizer, fácil neurologicamente de ser reestabelecido por meio da plasticidade. Esse é um site que eu disponibilizo para vocês fazerem alguns jogos que favorecem a plasticidade, jogos que favorecem a estimulação cerebral. Cliquem lá depois, entrem, façam joguinhos. Esse cerebromelhor.com.br é muito legal para favorecer isso. Por isso, se a plasticidade depende de estímulo, eu preciso exercitar o meu cérebro. Eu preciso exercitar para que eu dê condições de que ele saia daquela condição que ele está. Seja após um acidente, após um trauma, com envelhecimento, seja porque eu estou estressado, enfim. Eu preciso exercitar o meu cérebro da melhor forma. Fazer com que esses neurônios desempenhem suas funções de maneira melhor. Cuidado com o exagero de exercícios para ele. Mude o estilo de vida do seu cérebro. A gente chama de neuróbica, atividade cerebral ou atividade física para o cérebro. A leitura, o exercício físico, o bom bate-papo, a boa música favorecem essa formação de nova plasticidade. Trocar uma ideia com um amigo, isso tudo vai favorecer. Alguns trabalhos, como esse do Borella e Sagelli, dizem sobre como novas habilidades motoras alteram a estrutura molecular dos neurônios. Então, quanto mais atividade motora você estiver desenvolvendo, você tem uma mudança plástica no seu cérebro. Também exercícios físicos influenciam, podem melhorar a memória. Por isso, para todo mundo que tem qualquer dificuldade de memorização, atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 45 minutos, recomenda-se para melhorar. É isso que traz esse artigo aí. Plasticidade neural por meio da música. Como a música favorece desenvolver novos circuitos e restabelecer novos circuitos cerebrais. Então, a música ela é muito útil. Tem a musicoterapia que faz isso. E a música é fundamental quando você pensa em reabilitar e reorganizar. Até para crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Às vezes, a estimulação musical vai possibilitar nova reorganização nervosa que vai melhorar o processo de aprendizagem. Então, a gente já sabe que a música é fantástica para o processo de plasticidade. E quando a gente pensa no comportamento desse cérebro, a gente tem o ambiente. Como eu imito o outro, quem eu estou convivendo, o famoso neurônio espelho. Esses neurônios espelhos são os neurônios que copiam, que aprendem. Então, ao eu ver uma pessoa fazendo, eu começo a memorizar como ela faz, a ter uma cópia do aprendizado e quero fazer. Então, quando eu vou fazer, eu me vejo a pessoa fazendo. Quando nós vamos aplicar uma prova, o aluno ouve nós falando novamente. Neurônios espelhos fazem isso, eles imitam. Também são responsáveis pela empatia, por essa conexão. Esses neurônios espelhos, eles estão na região temporal e na região pré-frontal. E também lá relacionado à questão emocional no lobo insular. E aí eles acabam favorecendo a nós copiarmos o comportamento, a ação, o manifesto do outro indivíduo. Então, dependendo de como a pessoa se porta na nossa frente, assim a gente fica para receber a notícia. Se a pessoa se comporta toda relaxada, a gente também recebe. Agora, se vem de uma maneira muito robusta, a gente também, os nossos neurônios já ficam alerta para receber aquela informação de maneira robusta. Então, por isso que a agressividade gera agressividade, afeto gera afeto, porque os neurônios espelhos vão copiando. Então, você diz muito de como o seu cérebro é, de acordo com o ambiente em que você está. E quem está ao seu redor vai muito copiando o seu comportamento. Isso é o que se descobriu por meio desses neurônios espelhos. O bocejo não é contagioso? Se alguém começar a bocejar, todo mundo começa a bocejar. Se alguém começar a rir, todo mundo começa a rir. Isso é uma explicação de que os neurônios espelhos, eles estão se vendo. É como se estivessem fazendo uma cópia. Por que é tão bom presentear? Porque os neurônios espelhos relacionados à empatia sentem um bem-estar. Tão bom dar quanto receber presente. Tem essa sensação
prazerosa. Imitar os gestos, imitar as expressões. Então esse módulo de hoje, ele vem mostrando que a plasticidade, independente se ela é na estrutura do neurônio, se ela é só na função dessa estrutura do neurônio, que daí envolve todo o cérebro, ou se ela é no comportamento desse indivíduo, ela é passível de acontecer. Por isso que a gente diz que o cérebro é plástico. Ele pode mudar, ele muda o tempo todo, ainda bem, nós podemos mudar de opinião, mudar de gosto, mudar de ideia, né? Aprender coisa que a gente não sabia fazer. Então tudo isso porque ele vai se tornando cada vez melhor. Então, a partir disso, eu digo para vocês que lá no ambiente de aprendizado, eu preciso dar ao meu aluno estímulos adequados e não apenas uma via de estímulos, para que ele possa ter a condição de criar essas ramificações de plasticidade, principalmente antes da maturidade cerebral, ou seja, até os 21, 25 anos. Era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, ou compreendido, ou apenas se informado e busquem mais sobre plasticidade neural ou plasticidade cerebral, que é fantástico descobrir que a nossa máquina chamada cérebro é constantemente mutante, mudável.